Podemos começar a nossa live. Queria dar as boas-vindas, as grandes boas-vindas, professor Fábio. Professor Fábio Henrique, eu conheci aqui pelas redes, né, professor, há pouco tempo, e a gente já estabeleceu uma parceria muito bacana aí de trabalho e estamos com uns projetos muito legais para aí pela frente para os nossos canais no YouTube. Mas para começar, professor Fábio, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco da sua formação profissional, da sua experiência, com o que você tem trabalhado aí na universidade atualmente. Fique à vontade para se apresentar. Boa noite, professora Laís. Boa noite a todos que nos acompanham nesta live e aqueles também que vão nos assistir depois. Para mim é uma satisfação e um prazer estar aqui participando desta parceria, desta live com a professora Laís Vilela, que também não conhecia antes e vim a conhecê-la aqui pelas redes sociais, principalmente assistindo alguns vídeos, né, no canal GEP Soil Science. E desde já parabenizo a professora Laís pelo seu canal, pelo excelente canal, pelo conteúdo de qualidade que você publica regularmente e presta um grande serviço a toda a sociedade brasileira. Muito bem. Meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor titular de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho graduação em agronomia aqui por esta mesma instituição, aqui em Mossoró, e também tenho mestrado e doutorado em fertilidade do solo, em química e fertilidade do solo, na Universidade Federal de Viçosa. Fiz mestrado e doutorado sob a orientação do professor Roberto Ferreira de Novaes, concluí aí o mestrado em 98 e o doutorado em 2002. Então já faz um pouquinho de janeiro. E depois do término do doutorado, interessante que fiz o doutorado todo direcionado à área de Química e Fertilidade do Solo, mas depois que terminei o doutorado, fui trabalhar com salinidade do solo na Universidade Federal de Campina Grande. Trabalhei um ano lá, mas também dando aula de Química e Fertilidade do Solo. Depois fiz concurso para a Universidade Federal da Paraíba, em Areia, para a área de pedologia, gênese, morfologia e classificação de solos, uma área bem diferente da minha formação, da pós-graduação, mas foi fantástico para mim, foi muito bom, porque aprendi muito de gênese, morfologia e classificação de solos, professora Laís, e melhorei muito a minha química e fertilidade do solo. Depois dessa experiência de 4 anos de ensino lá na UFPB, eu consegui transferência para a UFESA em 2008, e desde 2008 que estou aqui na UFESA dando aula de Química e Fertilidade do Solo na graduação para estudantes de Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal, como também na pós-graduação para estudantes de mestrado e doutorado em Fitotecnia e em Manejo de Solo e Água. Temos trabalhado orientando já várias dissertações de mestrado e várias teses de doutorado, sempre na área de Química e Fertilidade do Solo, principalmente na questão da dinâmica e disponibilidade de fósforo e potássio no solo, questão de análise de solo, extratores, adsorção e também de recomendação de adubação nitrogenada e fosfatada para várias culturas. Nossa, que legal, que bagagem. Então, o pessoal que já segue o GEPS já pode pensar no que pode estar vindo por aí dessa parceria. A bagagem do professor Fábio é gigantesca. Muito bom, professor. Então, eu vou agora aproveitar para me apresentar para os seus seguidores que ainda Isso. não me conhecem. Eu sou a professora Laís Vilela, eu sou goiana, estou aqui em São Paulo, me formei agrônoma em Goiás, fiz mestrado em agronomia com ênfase em microbiologia do solo na Universidade Federal de Goiás, que hoje é a Universidade Federal de Jataí, né, UFJ, e fui para o doutorado na Federal de Lavras. Lá eu fiz doutorado em ciência do solo e atuei também com ênfase na microbiologia do solo, principalmente atividade microbiana e a parte de fungos micorrízicos arbusculares em grandes culturas.
Eu estou aqui na UFSCar desde 2015, que foi quando eu terminei meu doutorado, e eu tive uma experiência um pouco parecida com você, professor Fábio, porque quando eu cheguei aqui, o concurso pelo qual eu entrei, na verdade, era para o departamento de solos, digamos assim. Eu não sei se aí no seu departamento são vários professores de cada uma das especialidades de ciência do solo. Aqui Isso. eu tive que, e isso acaba facilitando um pouco o trabalho, né? E aqui eu enfrentei o desafio de pegar todo o conteúdo de solos. Então, desde a pedologia, física do solo, química do solo, fertilidade, adubos e adubação, até o ano passado estava com a parte de conservação e manejo do solo também. E foi um desafio gigantesco ter encarado isso, mas eu tive a mesma experiência que você compartilhou a respeito de ter lecionado sobre pedologia. Eu construí uma base de ciência do solo que me auxiliou muito a entender de forma um pouco mais holística, digamos assim, o funcionamento do ecossistema solo. Né? Então, foi um desafio muito legal e hoje estou aqui coordenando o GEPS, que é o Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Solos. É o grupo mais antigo da UFSCar Campus Lagoa do Sino. Cheguei aqui em 2015, em junho, no finalzinho do ano, setembro ou novembro, não me lembro muito bem, mas no finalzinho desse mesmo ano fundamos o grupo com os primeiros alunos ali que estavam presentes. E desde então nós temos realizado diversas pesquisas, sempre com um foco na parte de sustentabilidade da agricultura para manutenção de qualidade do solo. E mais recentemente, nós temos colocado um foco muito grande na dinâmica de carbono no solo, né? Avaliação de sistemas consorciados ou em pré-plantio, com adubação verde, plantas de cobertura, para estimular o sequestro de carbono no solo e redução da emissão de CO2 aí para a atmosfera. E tem sido uma experiência muito bacana. Nós ainda não temos pós-graduação aqui, temos apenas graduação, mas eu leciono e tenho excelentes alunos no meu grupo dos cursos de engenharia agronômica e engenharia ambiental, e muitos aqui estão aqui na live hoje acompanhando a gente, fico muito feliz com isso. E estamos também com o canal do YouTube, que já já a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Professor, mas você também tem um canal no YouTube, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como começou esse trabalho, quando foi que começou e qual é o seu foco maior, qual é o seu público-alvo no seu canal do YouTube. Compartilhe um pouco dessa experiência com a gente. Pois é, professora Laís, eu não tinha nenhuma atuação no meu canal do YouTube, mas quando foi no período da pandemia, eu tive que me reinventar. Tinha começado a dar aula na pós-graduação, na disciplina de Química e Fertilidade do Solo, e veio a pandemia e fechou tudo, e eu tive que rapidamente começar a dar aula, a aprender a manejar os softwares para dar aula online. E nesse período, eu tive a ideia de gravar as minhas aulas, e nesse período aí, eu gravei as aulas que eu ministrei na pós-graduação, no ano de 2020, né? Gravei. Só uma pergunta, não sei se está aparecendo aí para vocês alguma notificação do WhatsApp, que está aparecendo aqui para mim. Aparece não? Não, Que não, bom. para mim não. Bom, Não. não sei como desativar essas notificações, mas é o seguinte, eu comecei na pandemia a ministrar disciplina online, eu não parei nem na pós-graduação, nem na graduação, e eu tive a ideia de gravar todas as aulas e disponibilizar para os alunos no YouTube essas aulas gravadas, para que eles pudessem assistir depois, quando estivessem estudando para as provas, etc., pudessem assistir, revisar, porque não tinha o professor presencialmente para tirar dúvidas, pelo menos eles assistiam a aulas. Depois eu comecei a perceber, depois a gente voltou da pandemia, com as aulas presenciais, e eu comecei a perceber que os vídeos, as videoaulas, né, as aulas que eu gravava e publicava, estava tendo muitas visualizações, sem fazer nenhuma divulgação, nem nada. Estava lá no YouTube, mas comecei a perceber que tinha muitas visualizações, e recentemente eu fiz a minha
qualificação, participei da banca para professor titular, na verdade foi em 2020, não foi, já faz 4 anos. E quando a gente foi fazer todo o memorial da minha carreira acadêmica para professor titular, a gente percebeu que estava faltando uma atuação maior na área de extensão. E porque durante toda a minha vida acadêmica, muito focado no ensino e na pesquisa, orientamos muitas dissertações de mestrado, tese de doutorado, mas não tinha quase nada de extensão. E aí eu tive a ideia de começar a trabalhar no projeto de extensão que denominamos aqui no Departamento de Química e Fertilidade do Solo na NET, para poder publicar conteúdos de melhor qualidade, mais trabalhados, né, com o objetivo mesmo de divulgar a ciência do solo, popularizar a química e fertilidade do solo para todos os que são interessados, para alunos de graduação, de pós-graduação, os meus próprios alunos, alunos também de outras universidades, pessoas, enfim, interessadas para que a sociedade como um todo tivesse mais acesso a um conteúdo de qualidade nessa área de química e fertilidade do solo. Então, quando foi no início de março, nós submetemos um projeto de extensão no departamento e na Pró-Reitoria de Extensão, justamente para trabalharmos nessa área no Instagram e no YouTube. E daí surgiu, como eu já tinha esse canal, já tinha uns 600 inscritos no canal, sem fazer nenhuma divulgação, aí aproveitei o mesmo canal para poder dar prosseguimento. Legal, bacana. Aqui não foi muito diferente a história, professor. Vou contar um pouquinho também do nosso canal para os seus seguidores aí no Instagram conhecerem um pouco. O nosso canal é o GEPS Soil Science ou GEPS Ciência do Solo. Qualquer um dos dois que vocês digitarem lá vai aparecer. E a gente colocou essa diferenciação Soil Science porque existem outros grupos GEPS no Brasil. E muitos nem são de solos, inclusive, então, para diferenciar um pouquinho e direcionar um pouco, né, o tema, quando a gente olha no título do canal, a gente colocou essa diferenciação aí. E nós começamos também na pandemia, professor, só que foi engraçado porque eu sou mais tímida, sou uma pessoa mais introvertida, então eu não comecei colocando assim abertamente as aulas no canal, né? Eu iniciei ali na pandemia também dando aulas para ícones e câmeras fechadas, né? Só tinha avatares ali na tela e eu não sabia se eu estava falando com pessoas ou se não tinha ninguém ali atrás daquelas câmeras fechadas, e isso me frustrou muito, muito, muito. E eu fiquei pensando, poxa, dá muito trabalho a gente dar aula nesse sistema que a gente chamou aqui de EMP, né, o ensino não presencial emergencial, e com essa frustração eu pensei, bom, então eu quero utilizar todo esse suor, esse trabalho envolvido aí nessas aulas para fazer algum tipo de material que sirva depois de apoio após o retorno presencial. E aí comecei a gravar as aulas, fui aprender ali também, né? Você comentou que foi buscar um pouco os programas e tudo mais, eu também fiz essa busca de programas para gravar, depois para editar as aulas, e sofri um pouco ali com a câmera. Eu costumo falar para os meus orientados que eu tenho facilidade de chegar no auditório e conversar com 100 pessoas, apresentar para 100 pessoas, mas ligar uma câmera na minha frente é algo que, no início, principalmente, foi muito difícil. Então, você também passou por isso, professor? Isso. É muito difícil ligar uma câmera ali, você ter que falar para aquela câmera é complicado. E a partir disso, fui colocando ali como não listadas as aulas, e ficou cerca de 1 ano, talvez, não sei se chegou a isso tudo, mas eu sempre ia acompanhando ali as estatísticas do canal para entender se os meus alunos estavam mesmo assistindo, né? Para entender um pouquinho a dinâmica e o que poderia ser melhorado. E a surpresa que eu tive foi que quando eu acessei as estatísticas do canal, eu vi que tinha institutos federais assistindo às aulas, né? A gente vê lá pelos apps externos, sites externos que acessam as aulas, tinha institutos federais, outras universidades, faculdades particulares. Eu pensei, poxa, os vídeos estão não listados
Então, significa que os meus alunos estão gostando e compartilhando o conteúdo. E aí isso me deu um estalo assim para falar, poxa, eu vejo aqui uma necessidade também de conteúdo nesse sentido para a gente colocar aqui na rede. E começou pequeno, né? Eu fui colocando ali os vídeos com a intenção mesmo de alcançar a comunidade UFSCar Lagoa do Sino. E hoje, deixa eu ver, 4 anos depois, né? A gente percebe que tomou uma dimensão assim, eu até brinquei essa semana com meu esposo, que atravessou o Atlântico já, porque na semana passada eu recebi uma mensagem de um nosso colega de profissão angolano, que acompanha o nosso canal, a empresa dele, os colegas de trabalho dele também acompanham. Eu fiquei muito feliz de pensar assim, que bom que a gente está contribuindo para disseminar esse conhecimento que a gente detém de forma tão, às vezes, limitada à universidade, né, expandindo isso para outros locais. E é muito bacana ver que também tem produtores rurais que estão ali acompanhando esse canal. Então, isso é muito, muito bacana. E a gente tem colocado ali no canal tudo relacionado à ciência do solo, que é exatamente tudo que eu atuo aqui, né? Desde a pedologia até a parte de manejo de conservação. E a parte de pedologia, como geralmente são os primeiros conteúdos do ano, ela já está bem estruturada. E agora, os próximos, a gente vai querer estruturar um pouquinho melhor aí a parte de fertilidade do solo, que faz parte da nossa parceria, né? A parte de adubos e adubação também, que são os próximos focos aí do nosso canal. E então, professor, já que a gente está falando justamente disso, vamos aproveitar para falar um pouquinho dessa nossa parceria? Você gostaria de começar? Fique à vontade. Pois é, professora Laís, eu acho muito importante esse tipo de parceria, esse tipo de diálogo, porque a gente vai aprendendo uns com os outros e vamos servindo melhor a sociedade com as nossas aulas, os nossos conteúdos. A internet leva a nossa voz e o nosso conteúdo longe, né, muito longe. Eu já recebi também feedback de pessoas de Portugal, outra pessoa na Show de África, não lembro, bola. mas era de língua portuguesa. E, inclusive, o mais recente foi até pelo Instagram, uma pessoa, um aluno de agronomia lá do Pará, dizendo que as minhas aulas estavam salvando ele lá no curso de agronomia. E o objetivo é esse mesmo, Exato. popularizar a ciência do solo, popularizar aquilo que a gente está trabalhando, sair um pouco das quatro paredes da universidade. E o nosso foco na parte de química e fertilidade do solo e também um pouquinho de pedologia, uma vez que também gosto dessa área, mas mais, no caso do meu canal, de química e fertilidade do solo. E, professora Laís, muito boa a sua formação na área de microbiologia do solo, de biologia do solo, e nós temos refletido muito ultimamente sobre a questão da fertilidade do solo, que a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla. Só contando um pouco uma experiência para você e aqueles que nos assistem nesse momento, quando eu terminei meu doutorado, eu fiz o mestrado, na época ainda era 2 anos e meio, 2 anos e meio de mestrado, mais 4 de doutorado, só queria saber de fertilidade do solo, e mais nada. Então, nem procurava fazer outras disciplinas. Fiz uma disciplina de pedologia com o pedólogo João Kerr, excelente pedólogo, mas eu fiz a disciplina somente para que eu não fosse analfabeto em pedologia, mas ainda foi na classificação antiga, em 1997. Mas eu queria saber só de fertilidade do solo. Mas depois que eu passei no concurso para a universidade na área de pedologia, gênese, morfologia e classificação de solos, e aí realmente naquela época o concurso era para a disciplina, de uns anos para cá é que mudou, como foi o seu caso, que ele faz o concurso para a grande área, né, de ciência do solo, e o professor está sujeito a dar aula de várias disciplinas. Mas o meu foi específico para pedologia. E nos 4 anos que eu passei como professor de pedologia, eu aprendi muito, a minha cabeça mudou demais. A minha química e fertilidade do solo não foi mais a mesma depois que eu passei 4 anos lecionando pedologia na graduação e na pós-graduação, e hoje recomendo demais
a todos da área de fertilidade do solo, que tenham uma boa formação também em pedologia. E a gente percebe que a fertilidade do solo, alguns costumam dizer que ela está com um pé na química do solo e outro na nutrição mineral de plantas. Então, seria a junção de química do solo e nutrição mineral de plantas, mas, na verdade, não é só isso. A fertilidade do solo depende também da física do solo, depende também da biologia do solo, da microbiologia do solo. Então, essa área de microbiologia do solo é uma área que tem muita coisa ainda para se descobrir, para se estudar, para entender melhor. E acredito que a próxima Revolução Verde, ou a Revolução Verde que já está em curso, ela passa pela biologia do solo. Pela biologia do solo, não podemos mais pensar no sistema sem considerar essa questão biológica. Então, essa nossa parceria nessa área de integrando, né, essas diferentes áreas do conhecimento e na questão de biologia do solo, microbiologia do solo e fertilidade, eu acredito que tem muito futuro para a gente aprender mais ainda e servir melhor ainda os nossos, vamos dizer assim, internautas que nos acompanham, porque o nosso objetivo é servir a eles. E é muito bacana mesmo a gente juntar esses dois conhecimentos. Você, como professor titular, né? Para quem não sabe e está nos assistindo, o nível de professor titular é o máximo que o professor pode chegar durante a carreira. E para o professor Fábio ter chegado aí nesse nível, haja trabalho. É uma longa caminhada, né? Uma trajetória mesmo de muito suor, né, professor? E, logicamente, ao longo dessa trajetória se ganha uma bagagem muito grande. Então, a gente aliar essa sua bagagem na pedologia, química e fertilidade, e junto com a minha parte também de microbiologia, a gente vai produzir materiais, conteúdos aí para os nossos canais do YouTube, para gerar, então, esse material, essas aulas que vocês podem assistir e desfrutar aí do conhecimento gigante do professor Fábio aqui no canal GEPS, né? Para quem já é inscrito lá no nosso canal. Se você tá aí no perfil do professor Fábio Henrique e ainda não conhece o GEPS, dá uma olhadinha lá. A gente também tem vários materiais na área de ciência do solo. E essa parceria, de fato, vai engrandecer, eu falo pelo GEPS principalmente, vai engrandecer muito o conteúdo que a gente já tem ali, porque a bagagem do professor Fábio é gigantesca e a gente tem, de início, para começar, né, professor, o intuito de começar a abordar sobre um nutriente aí que às vezes é bem dor de cabeça para quem está adubando as culturas, principalmente em solos tropicais, que é a maioria do nosso país, né? Nós vamos começar falando do fósforo. Então, o professor Fábio vai começar falando um pouquinho do fósforo, eu vou falar um pouquinho desses micro-organismos envolvidos no ciclo do fósforo, né? Então, os temas estão bem interligados, e eu quero até aproveitar para dizer a vocês que, se vocês têm interesse nesse assunto e querem que alguma pergunta específica seja abordada nessa aula, coloquem aí nos comentários. Pode ser agora ao vivo ou pode ser posteriormente depois, né, professor? Se você quiser falar um pouquinho sobre o que você está pensando em abordar nesse primeiro conteúdo, fique à vontade. Verdade. Inclusive, eu gostaria de convidar os internautas, né, e seguidores do canal GEPS Soil Science, liderado pela professora Laíse, que visite o nosso canal, se inscreva no nosso canal, para que vocês tenham acesso também às nossas aulas e a gente possa compartilhar esse conhecimento. E é muito importante, professora Laíse, o feedback das pessoas que assistem o nosso canal, as sugestões de temas, de assuntos, para a gente trabalhar, para a gente, porque o nosso objetivo é estudar, buscar os dados, buscar as informações, interpretar essas informações e falar de uma forma mais clara e objetiva possível para ajudar aqueles que nos ouvem. Nós vamos iniciar aí
essa parte aí de fertilidade do solo e microbiologia do solo, com esta ênfase em fósforo, que é o nutriente mais limitante à produtividade das culturas em solos tropicais, porque ele ocorre em menores teores no solo em relação à necessidade da planta, conforme a lei do mínimo. É um nutriente que eu gosto muito, inclusive eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, trabalhei com difusão de alumínio em solos, mas também com extratores de fósforo em solos, em resina, MELIC, ainda um pouco na época que havia muita guerra entre defensores de um e outro, em 1988, 90. Então, a gente trabalhou nisso aí. No doutorado, eu trabalhei com um sistema de recomendação de adubação para a cultura da bananeira, através de modelagem, ferticálculo, etc. Mas quando eu ingressei na universidade, os meus projetos de pesquisa foram na área de estudar o fósforo e o potássio no solo. Toda essa questão de sorção, adsorção, disponibilidade, métodos de análise do solo, estudando o comportamento desse nutriente em solos aqui do Nordeste. E o interessante, professora Laís, que a gente tem percebido é que várias coisas que se fala e que se diz a respeito do fósforo tem alguns diferenciais aqui na questão de solos do semiárido, de solos do Nordeste, tem algumas particularidades em relação a fósforo, a potássio, que é importante que a gente esteja colocando essas coisas, essas informações, para o melhor entendimento do assunto dos alunos. Então, eu creio que você, com a sua experiência nessa área de microbiologia do solo, pode contribuir bastante nessa área aí, porque acredito que um dos caminhos para poder aumentarmos a eficiência da adubação fosfatada é justamente colocar esse fósforo para a fração orgânica. É imitar o máximo possível a natureza. A natureza, numa floresta dessa tropical, quase todo fósforo está ciclando na biomassa vegetal e microbiana. Então, não tem quase nada na fração mineral. Então, um sistema de produção de culturas, um sistema agrícola, um sistema de culturas, deve ter bastante fósforo ciclando nos resíduos vegetais, plantas de cobertura do solo, nas culturas que compõem a sequência da rotação. Isso é que vai aumentar a eficiência da adubação fosfatada, vai contribuir para diminuir os gastos com fertilizantes. Então, eu acredito que a biologia do solo tem muito a contribuir nessa questão do fósforo, questão de micorriza para aumentar a superfície de absorção de fósforo, né? Aumentar o volume, né? de superfície de absorção de fósforo, a questão dos micro-organismos solubilizadores de fosfato, micro-organismos que estimulam o crescimento das plantas. Eu lamento muito, professora Laís, que durante o tempo que eu fiz mestrado, doutorado e na graduação também, não fosse uma disciplina de microbiologia do solo. Na época que eu estava lá em Viçosa, tive a oportunidade, sim, de cursar, fazia parte do currículo, mas não era obrigatória. Mas naquela época não tinha interesse, não fiz, e eu acredito que hoje eu estou sentindo um pouco falta disso e estou procurando ler, procurando estudar, me atualizar e achando muito interessante e muito importante isso. Legal, professor. Realmente, esse interesse pela microbiologia do solo é bem recente, né? Eu lembro que o meu querido professor de fertilidade do doutorado, ele brincava comigo que ele não acreditava em nada menor que um sapo. Ou seja, o que você estuda para mim, olha, você é muito legal, mas o que você estuda para mim eu não vejo muito sentido. E a gente tinha, assim, até brincavam bastante com a gente, os amigos da fertilidade, né? Os doutorandos da fertilidade ainda brincavam, né? Esse pessoal, eles estudam coisas que eles não estão vendo e tal. E hoje a gente vê esse boom aí
da microbiologia do solo, a biologia no geral, né? Porque a fauna do solo também é importante para todo esse equilíbrio do ecossistema. E quando a gente fala de fósforo, também é um elemento químico de meu profundo interesse, porque desde o mestrado eu trabalho com fungos micorrízicos avasculares, que é aí um dos micro-organismos mais importantes quando a gente fala de ciclo do fósforo no solo, né? Então, eu creio que essa parceria vai vir muito para agregar ambos os canais, porque o importante é fornecer conhecimento, transmitir, né, disseminar esse conhecimento. E eu fico muito feliz de estar com essa parceria com você, professor. Sua experiência, né, a sua bagagem, e muito feliz mesmo. E quando é que a gente pode, o que você acha? Quando é que a gente pode começar a liberar esse material aí, essas aulas? A partir da semana que vem, um pouquinho mais para frente? Dá um tempinho aí para o pessoal mandar algumas perguntas. O que você acha? A gente deve estar aberto sempre para sugestões e as perguntas e sugestões dos nossos seguidores são muito importantes para ir nos direcionando nesse sentido, mas a gente já pode, na próxima semana, já começar a publicar alguma coisa de interesse comum nessa área aí, e é o pontapé inicial, né? Eu acho que na próxima semana dá um bom tempo, uma boa época para gente começar. Perfeito. Então, pessoal, olha só. Os primeiros materiais da nossa parceria, professora Laís e professor Fábio Henrique, já começa a sair na próxima semana em ambos os canais, tá? Então, se vocês ainda não conhecem, corram lá, se inscrevam no canal do professor Fábio Henrique e no canal GEP Ciência do Solo, para vocês terem acesso a esses materiais. A Lu já está falando que está na expectativa. A Lu é minha aluna aqui na UFSCar Lagoa do Sino, professor. Está aqui com a gente. Que bom, Lu. Fico feliz de você estar aqui com a gente. Professor, eu creio que de início seria isso, né, para a gente conversar com o pessoal. Então, eu vou deixar aqui as minhas últimas palavras dessa live e depois deixo aí também para você encerrar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês que estavam aqui. À noite, geralmente, todo mundo já quer descansar, né? Já está abaixando um pouco a velocidade. Eu agradeço vocês estarem presentes aqui. Agradeço você, professor, pela oportunidade de trabalhar com você, de estabelecer essa parceria. E eu creio que ela vai ser muito frutífera e longa. Eu quero aprender muito também com você, porque professor titular não é para muitos, viu, pessoal? Principalmente dos professores que entraram aí na época do professor Fábio, chegar no nível de professor titular é de fato uma trajetória admirável, professor. Fico muito feliz por estabelecer uma parceria com um professor com a bagagem que você tem, viu? Muito obrigada. Professora Laís, eu que agradeço a você pela parceria e pela oportunidade da gente estar interagindo e aprendendo um com o outro. E parabenizar você pelo seu canal, pela sua iniciativa, um canal que tem muitas visualizações e com conteúdo de qualidade. Isso, pessoal, uma coisa que eu quero chamar muito a atenção de vocês. Na internet tem muita coisa, tem muita informação, tem muito conteúdo, mas às vezes a gente tem uma certa poluição de conteúdos ou de informações e nem todo o conteúdo que passa, que se transmite na internet é de qualidade. Então, é muito importante que a gente costume acessar conteúdos de qualidade, canais de pessoas que têm compromisso, pessoas que têm responsabilidade de buscar as informações científicas corretas, separando fatos de mitos, sem paixão ideológica nenhuma, e assim possa trabalhar esses conteúdos para oferecer para os nossos seguidores a informação mais exata possível e assim a gente servir cada vez melhor a sociedade. Eu quero agradecer a todos os nossos seguidores, tanto os seguidores do meu canal como os seguidores do canal GEP Soil Science, que continue nos ajudando
como é que vocês podem nos ajudar? Acessando o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, assistindo os nossos vídeos, porque o nosso maior interesse é que vocês assistam os nossos vídeos e que esse conteúdo seja relevante para vocês e que faça diferença na vida dos nossos seguidores. Então, essa parceria, professora Laís, tenho certeza que é muito bem-vinda e vai ser de grande utilidade e de bênçãos para todos nós. Isso aí, obrigada, professor. Vamos ficando por aqui então. Obrigada, Felipe, o Pedro Garcia também, que estão aqui esperando também. São meus alunos aqui também, professor. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. Então, um abraço e aguardem aí o conteúdo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.